Olá, vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje quase que eu não apareci aqui e deixei atrasar de novo. Foi um dia muito corrido, mas aí eu estava escutando uma passagem uma passagem, não sei, não é passagem. Uma meditação do Frei Gilson, né, sobre a Bíblia, e eu falei assim, não, tá tarde, mas eu vou fazer. E estamos aqui, no Mateus, capítulo 14, para evitar atrasar, né? Já basta o aplicativo me colocando perdida aqui. Tô tendo que entrar todos os dias no vídeo anterior para ver onde eu parei. Vou confirmar. Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem o poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes, pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho de sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortasse a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então, os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto, mas mande essa gente embora, a fim de que vão aos seus povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar.
Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram os doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Que a gente possa ter a fé verdadeira e ter uma fé grande, né? E buscar. Não duvidar da nossa fé. Não duvidar que Deus tem um plano para nós, mesmo diante dos desafios e das provações que nós temos. Esses dias eu ando ouvindo muita palavra de resiliência, que a gente tem que ter muita resiliência. Não é fácil ter resiliência, mas a resiliência, quando a gente tem fé em Deus, é uma prova da nossa fé, que a gente pode ter certeza de que no momento certo, o que a gente precisa vai acontecer. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.